Boa noite, nós somos a Rádio Inquieta e estamos no ar com mais um programa Pontapé de Saída, a rúbrica dedicada ao treinador. E a nossa escolha hoje recaiu sobre o treinador do Pavidem, André Ribeiro, um treinador que chega ao Pavidem já com um comboio em andamento. Para nós, que lidamos mais com o futebol vimaranense, não é tão conhecido como aqueles que nós estávamos habituados a ver no Pavidem. Diga-nos você, André, quem é o André? O André é um treinador que comecei na formação. Comecei na formação de um clube do distrito de Aveiro, o Atlético Cocujéns, em que depois passei pelo Oliveirense, depois tive muitos anos, 6 anos na formação do Futebol Clube do Porto e começo o meu projeto sénior no Campeonato de Portugal com o Lusitânia de Lourosa, passando depois pelo Águeda, Valadares e agora Valadares Gaia e agora em Pavidem. Muito tempo também a treinar camadas jovens, onde possivelmente aí ganhou aquilo que normalmente se chama para o trabalho futuro, a coragem para enverdar pelo futebol de séniores. Sim, o facto de estar tantos anos na formação, achei que numa fase inicial deveria começar pelo início. Como não tive um trajeto grandioso como jogador de futebol, achei que deveria de ir conhecer a formação, achei que deveria de ir conhecer o trabalhar os jovens. E começámos por aí, comecei no Atlético Clube Cocujéns com o Sub-19, depois mantive-me sempre no Sub-19, no Oliveirense, e no Futebol Clube Porto acaba por, ali entre o Oliveirense e o Futebol Clube Porto, tenho ali um mês ou dois com o Mr. Paulo Fonseca no Passos Ferreira, uma espécie de estágio que me fez também ganhar ali bichinho pela parte sénior. No entanto, depois passo para a formação do Futebol Clube Porto, onde abracei quase todos os escalões, desde o Sub-19 ao Sub-10 do Futebol Clube Porto, tive em todas as formações. Depois surgiu o convite, também já eram muitos anos ligado à parte de formação, fiz também parte da equipa de scouting do Futebol Clube do Porto, seja scouting a nível nacional como a nível internacional, e aqui estou eu. Aceitei o projeto do Lusitânia de Lourosa e agora estou em terras vimarenses. E ficou surpreendido com o convite do Pavidem, André? Fiquei, de certa forma fiquei. Nós estávamos... Deixa-me só interrompê-lo. Como é que você via este Pavidem? Como é que via antes, quando chegou o seu convite? Eu cheguei a sonhar juntamente com os jogadores do Pavidem o ano passado. Acho que eles conseguiram iludir todos os portugueses. Ninguém estava à espera que o Pavidem fizesse o que fez o ano passado e os meus jogadores, neste caso, e com orgulho digo agora meus, mas os meus jogadores foram grandiosos, ou seja, o Pavidem é conhecido a nível nacional por aquilo que faz o ano passado, e quando surgiu a oportunidade, falámos com a equipa técnica, tentámos entender se era um bom caminho, um bom passo que nós íamos dar enquanto equipa técnica, e achámos todos por bem que seria um desafio bastante difícil, mas que seria bom para nós. Mas sente responsabilidades, aquilo porque foi o trajeto do Pavidem a época passada, vir para o Pavidem numa posição demasiado intranquila e sabendo que este campeonato se divide em dois, mas sente responsabilidade de tirar este Pavidem dos lugares do fundo da tabela? Sim, pelo seu historial, por aquilo que fez as épocas passadas. A responsabilidade existe sempre em tudo o que é o nosso trabalho, e quando assim for, acho que não estamos no futebol a fazer nada, ou seja, nós somos exigentes, passamos essa exigência a quem trabalha connosco. No entanto, não podemos, o que se passou a época passada já passou, foi um ciclo que se fechou, que faz parte do passado e bem do Pavidem. Neste momento estamos num campeonato diferente, com exigências diferentes, em que a nossa responsabilidade é maior, em que nós temos a responsabilidade de meter o Pavidem numa zona mais confortável que está neste momento, como é óbvio. André, como é que está o Pavidem atualmente? Continua no fundo da tabela, com muita dificuldade de somar pontos, sabendo que já o dissemos antes,
que isto vão ser, ou são dois campeonatos distintos, há um outro aí que vai começar com uma diferença muito curta de pontuação entre todos os competidores, mas como é que está o Povidem agora, e sabendo que é com estes jogadores que vai ter que disputar o outro campeonato, podemos assim chamar? Será, e estou-lhe a ser sincero, é com estes jogadores e com estes jogadores nós vamos até à morte, nós, equipa técnica. Nós temos muita qualidade e falta-nos perceber isso, falta-nos perceber a qualidade que temos. No entanto, precisamos de ser mais responsáveis, ou seja, nós todos, onde eu me incluo, como é óbvio, precisamos ter outro tipo de responsabilidade para assumir a exigência que esta Liga de 3 nos obriga. Nós entendemos que neste momento estamos numa fase de crescimento. É verdade que temos perdido e já perdemos à volta de 14 pontos depois dos 80 minutos. A verdade é que voltou a acontecer este fim de semana, voltou a acontecer com o jogo com o Braga, em que nós empatámos aos 96. No entanto, nós neste momento temos 9 jogos, 2 pontos. Quando chegámos o Povidem tinha 5. No entanto, se formos olhar para o lado dos pontos, vamos dizer que está mal, como é óbvio. Agora, nós temos como há, e bem, aquilo que você disse, como há duas fases, nós estamos a olhar para aquilo que é o crescimento da equipa, para aquilo que é o crescimento do modelo, da ideia, sustentada obviamente, e será sempre ela sustentada pelos resultados. Agora, estamos a fazer as coisas bem, acho que os jogadores estão a fazer as coisas bem, acho que todos nós, a equipa técnica, a direção e os jogadores, acho que conseguimos atingir uma simbiose aqui perfeita. Neste momento é o dia em que eu digo que os jogadores mais do que nunca querem sair desta posição. E não tenho dúvidas que o farão. Agora, com mais ou menos dificuldade, nós vamos estar cá para dar o peito às balas. André, mas a falta de vitórias poderá trazer alguma desconfiança na própria equipe e alguma intranquilidade. Como é que está a lidar com isto, para lidar com os jogadores? Já trouxe. Eu sei que isto já trouxe. Neste momento a equipa sente-se mais confiante. É verdade que a vitória não está a aparecer. Mas a equipa sente-se confiante porque está a abraçar uma nova forma de estar em campo, está a abraçar uma nova forma de jogar e isso leva o seu tempo. Nós chegamos em dezembro, passaram 2 meses, uma pré-época são 5 semanas, nós estamos aqui há 6, 7 semanas. Obviamente que temos muito para crescer. Agora, os indicadores que temos para a fase final são indicadores bons. Obviamente que nós só saberemos se são bons ou maus pelo resultado, e isso será sempre assim. Neste momento interessa-nos ser mais equipa, sermos mais concentrados, sermos mais juntos a defender e a atacar, sermos mais agressivos em termos ofensivos, para que na fase de manutenção as coisas comecem a aparecer. E como é que a equipa lida a treinar aqui e no dia da competição não utilizar este relevado para o jogo, para a competição, e mesmo com a falta de adeptos, porque indiscutivelmente se jogassem aqui o apoio da massa associativa seria muito maior. E como é que a equipa lida com isso? Não podemos fugir dessa realidade. A realidade é que nós não jogamos aqui. A realidade é que nós, ou seja, estes jogadores passaram muitos anos no Povidem e todo este estádio eles conhecem de ponta a ponta. As referências são importantes. Essas referências, obviamente, que quando dizemos que nos sentimos em casa, é exatamente porque nós temos o nosso espaço, eles têm o balneário deles, nós temos o nosso espaço, nós treinamos aqui, conhecemos. Ok, não temos isso, não nos podemos agarrar constantemente a isso. A verdade é que é uma dificuldade que o Povidem tem, mas é uma dificuldade que este ano não será possível resolvê-la. Na próxima época será possível e o Povidem na Liga 3 jogará em casa. Agora, este ano é impossível, não temos possibilidade também de treinar no Gêmeos de Castro, porque se tivéssemos e se pudéssemos treinar lá uma vez por semana, seria melhor para nós. Como não o temos, é isto que temos que nos agarrar à solução e não ao problema. Já temos alguns problemas, portanto vamos agarrar-nos à solução. Obviamente que tem algum impacto, é verdade, tem.
mas não o vamos poder, é um problema que não o vamos poder resolver. O André, já há bocado falou, normalmente treinava equipas da zona do Porto, o Porto mais para o sul. Quer-me parecer que o Pavidem para si seria quase que um clube desconhecido. Era conhecido por aquilo que foi o trajeto da época passada da Liga 3, mas a nível de condições, de matéria humana, está surpreendido com o que encontrou aqui? Sim, nós avaliámos todo esse cenário antes de aceitar, ou seja, nós teríamos a mínima noção, teríamos a noção do que é que íamos encontrar, ou seja, não foi uma coisa pensada, não, foi uma coisa pensada, não foi em cima do joelho, nós sabíamos o que é que íamos encontrar. No entanto, as pessoas são boas, ou seja, nós gostamos, sentimos-nos bem aqui, sentimos que estamos em casa. O facto de fazermos 75 km para vir e 75 km para ir embora e chegar a casa às 11 ou às 11h30, poderia tornar-se desgastante, mas os jogadores compensam isso, a direção é fantástica, compensa isso, o presidente compensa isso, porque são pessoas que gostam do clube, gostam do distrito, gostam das gentes e, portanto, nós sentimos-nos em casa e temos que fazer o melhor para também dar o melhor que aquilo que nos proporcionam, dentro das limitações do clube, que são evidentes e que existem. Nós sentimos-nos muito confortáveis. Duas coisas, ou duas perguntas, se calhar, metidas no mesmo saco. Primeiro, diz que chega a casa por volta das 11 horas da noite. Como é que é lidar com um plantel que, quando vem treinar às 7 da noite, já vem com 8 horas de trabalho, alguns deles, se calhar, com trabalhos pesados, que os vai complicar um pouco aquilo que é a questão física, e depois o outro lado, grande parte deste plantel, a época passada, teve no Pavidem, e uma equipa que vem de vitoriosa de uma época, encontra esta época não com tanto sucesso como a época passada. São duas situações diferentes, mas são situações pessoais que muitas das vezes são importantes naquilo que é o resultado final de um jogo. São duas situações difíceis. A primeira, o facto dos nossos jogadores trabalharem, e nem todos, mas de uma maior parte deles de o fazerem, faz com que nós tenhamos alguma noção e mais alguma responsabilidade dentro daquilo que é o nosso padrão de treino. Obviamente que treinamos tudo que treinaríamos numa equipa profissional como tivemos até agora. É o primeiro contexto que nós, enquanto equipa técnica, estamos a abraçar, a treinar à noite, com jogadores que trabalham durante o dia. No entanto, não deixamos nada por fazer. Podemos ter aqui alguma gestão de cargas, dependendo do dia em que estamos da semana. Agora, parece-me mais importante mantê-los vivos emocionalmente. Parece-me mais importante que eles estejam focados em termos emocionais, que seja uma equipa mais estável, mais concentrada, porque é isso que nos vão exigir. Em relação à segunda pergunta peço desculpa. É uma equipa que vem de uma época vitoriosa, com os holofotes todos focados no Pavidem, como você disse, e agora sente-se com poucas vitórias no campeonato. Como você disse, e bem, a questão mental é fundamental. Nós entendermos e eles entenderem que aquilo que se fez o ano passado, vamos meter no sítio mais bonito que existe em Pavidem e guardar aquilo para o resto da história deles. Acho que é importante, porque é algo para contar a filhos, é algo para contar para a família ficar orgulhosa, porque conquistaram e estão na história do Pavidem. Mas é algo que nós temos que fechar. Ou seja, nós não podemos achar que aquilo que nós nos fizemos o ano passado, nós, jogadores do Pavidem, porque não foi na minha equipa técnica, que nos vai dar algo de... Eu não queria usar desta forma, porque pode se tornar, parece-me uma forma mais bruta, mas não é isso. Eu acho que não nos dá quase nada de positivo. Ou seja, se nós entendermos que aquilo que nos vai dar é ainda mais responsabilidade, ainda mais sentido de crítica, porque aquilo que o ano passado eles fizeram foi grandioso. Este ano o padrão é diferente, a exigência é diferente
e vão-lhes exigir aquilo que eles fizeram o ano passado. E isso é irreal. Não podemos exigir isso. Nas grandes equipas, nas equipas de top, não se consegue exigir uma época igual à anterior. E normalmente isto acontece em quase todas as equipas europeias, em quase todas as equipas de top. Uma equipa que normalmente não está habituada a ir à Europa, vou-lhe dar o exemplo da Primeira Liga, no ano a seguir desce divisão. Temos vários casos. Vários casos, Passos Ferreira, Vitória, Arouca, várias equipas. Porque é importante saber lidar com o sucesso, é importante saber lidar com a responsabilidade. E se nós adormecermos a achar que o padrão do ano passado é o correto e que se nós continuarmos no mesmo padrão vamos ter o mesmo nível de sucesso, isso não existe no futebol. Existe se o padrão do ano passado foi correto e foi fantástico, vamos ficar com as coisas boas, mas vamos fechá-lo no sítio que deve ser fechado. E os jogadores estão a entender isso. Os jogadores estão a entender que este ano não são tão fracos como aquilo que está a acontecer. Não são. Os nossos jogadores têm muita qualidade. Eu ia lhe perguntar mesmo isso. O André, quando recebe o convite do Pavidem, olhou para a classificação, forçosamente. É óbvio. E olha para uma equipa que tem tão poucos pontos e agora, passado uns tempos, que já está em Pavidem, sente que esta equipa, de alguma forma, está injustiçada com a qualidade do plantel, com os pontos que tem. A equipa sente que nós sentimos que e há um grito de revolta que estamos a querer dar. Hoje é o dia em que eu sinto que isso vai acontecer. Que a equipa vale mais do que a pontuação. Exatamente. Por um caso ou outro tem-nos acontecido também tudo. Detesto estar a apontar para o fator sorte ou azar. O dia em que nós o fizermos, não estamos a pensar naquilo que podemos crescer enquanto equipa. No entanto, em termos mentais, aquilo que nós sentimos quando chegamos e já depois de chegarmos, foi que já havia alguma, não era resignação, mas já estávamos... Uma descrença. Uma descrença grande. E nós tentamos alertar, porque nem aquilo que fizeram o ano passado, que foi tão bom, nos vale de nada, nem aquilo que estamos a passar por este momento nos vai valer de nada. Nós temos que nos agarrar àquilo que é a força do grupo e àquilo que é a qualidade. Eu repito, os jogadores têm qualidade. São jogadores que trabalham, mas que têm qualidade. Têm qualidade e que o ano passado as coisas começaram a correr bem, a qualidade desses jogadores vieram ao de cima. Neste momento a qualidade não está a acompanhar a mente. Ou seja, estamos num processo, estamos em baixo, estamos a ser calcados e a qualidade não está a acompanhar aquilo que é preciso. Ou seja, é preciso haver mais risco, é preciso haver o encarar e o bater de frente durante o próprio jogo, o tentar arriscar mais e apontarmos mais a isso. Não apontarmos tanto já não conseguimos, à parte dos coitadinhos, isso não existe. E sinto o grupo a querer mudar, sinto que o grupo, a qualidade dos treinos tem aumentado brutal. O grupo está a entender isso, nós, equipa técnica, também tivemos que nos adaptar ao Pavidem, ao grupo do Pavidem, e acho que neste momento sim, acho que nos estamos a adaptar. E é um risco grande dizê-lo, mas eu acho que nós vamos fazer uma grande segunda fase. Eu acho que a vitória estará perto. Eu acho. Olhando para a qualidade desta nova Liga 3, o André chegou há pouco tempo a esta competição, como é que avaliza esta Liga 3? E por outro lado, os moldes, como é que é a competição, que a meio os 4 primeiros vão fazer uma pool para apuramento do campeão e os outros vão fazer um campeonato para ver quem não desce. Como é que analisa estes 2 fatores? Eu, graças a Deus, eu já apanhei 3 modelos diferentes do Campeonato de Portugal. Daí que neste momento... Mas gosta deste? Gosto desta Liga 3, gosto. O primeiro modelo que eu apanhei do Campeonato de Portugal eram 22 equipas a disputar 2 lugares. Foi quando nós, com o Lusitana de Lourosa, conseguimos ir ao play-off de subida à segunda Liga e que depois acabámos por ser a um jogo e acabámos por ser eliminados pelo Leiria. No entanto, a competitividade da própria série, só existiam 4 séries em Portugal, da própria série era muito grande. E aqui faz-me parecer um bocadinho isso, só que a 12 jogos. Ou seja, não há um jogo em que nós conseguimos prever o que é que vai acontecer. Porque a qualidade e a competitividade é enorme. Os investimentos são brutais. A qualidade dos plantéis são enormes.
Aquilo que normalmente e aquilo que é padrão nos campeonatos de Portugal é existir um bom 15, 16 e o resto ser jovens a aparecer e que acabam por compor o resto do plantel. Não existe isso na Liga 3. Na Liga 3 existe 20 jogadores de qualidade em que todos eles podem ser titulares. Nesse sentido, acho que foi um ganho excepcional pela parte da Federação, porque conseguiu criar uma prova que é capaz de competir com uma prova da Liga, que é a segunda Liga. Esta Liga 3 é muito competitiva. Quando eu digo muito, é bastante mesmo competitiva. Os jogos têm um nível de intensidade muito grande. É uma liga que se aproxima muito à segunda Liga e começa-se a afastar a passos largos do Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal não tem tanta intensidade. Eu sei porque passei pelo Campeonato de Portugal até dezembro e agora estou a passar pela Liga 3 e consigo entender esta diferença que existe entre as duas. Dentro disto, temos um Pavilhão que é capaz, dentro desta Liga 3, que é capaz de se manter. É capaz porque sentimos que os jogadores estão a fazer bem as coisas. Sentimos que conseguimos competir os jogos todos. Nós competimos os jogos todos. Nós acabamos por empatar no São João de Ver, nós acabamos por perder 1-0 no Canelas, em que quase na segunda parte dominámos o jogo por completo em Canelas. Conseguimos... Em Braga acontece aquilo. Em Braga, jogámos em Braga e acaba por acontecer o que toda a gente sabe. Fomos agora a Lourosa, acabamos por perder aos 96. E o que é que está a faltar, André? O que é que está a faltar? Está a faltar... É que são muitos, não é? É que são muitos. É que se fosse um isolado... Sim, não, são muitos. Nós conseguimos competir. Está a faltar ali alguma coisa, não é? Está a faltar... O jogo do Anadia é algo que nunca me aconteceu. Nós perdemos 2-0 com o Anadia, em que nós temos 60 e tal % de posse de bola, o Anadia tem 40 e tal, em que nós fomos superiores ao Anadia. A verdade é que está-nos a faltar essa experiência na Será a intranquilidade dos resultados não serem positivos? Aquela Será necessidade isso? de querer-se agarrar ao resultado e ter algum Será discernimento? o momento do jogador? Normalmente, quando os jogadores estão em bons momentos, são mais confiançudos, estão com mais confiança. As coisas acabam por acontecer. Costuma-se dizer, André, quando o ponta de lança está com moral, até marca com a canela, não é? Com qualquer lado. A bola bate num torrão e entra. E é isso que nos está a faltar. E eu tenho a certeza que isto vai virar, porque nós estamos a trabalhar para isso. Não vamos estar aqui a apontar ao azar ou à sorte, porque quando estivermos a fazê-lo já estamos a perder. Não, vamos apontar que se calhar temos que treinar mais os aspectos e as movimentações ofensivas, que temos que ser mais audazes na hora de finalizar, que temos que ser mais agressivos sem bola em termos ofensivos, que temos que ser mais concentrados em termos ofensivos e que queremos dar um grito de revolta quando temos a bola. Está-nos a faltar isso, mas eu tenho a certeza que estes homens vão conseguir fazê-lo, porque estamos a fazer tantas coisas bem durante o próprio jogo, numa liga tão competitiva em que nós está-nos a faltar esse clique, e esse clique vai acabar por aparecer, eu tenho a certeza absoluta. André, nos jogos, no dia da competição, está muito mais preocupado com a sua equipa do que propriamente com os adversários, mas vê nos adversários elementos, jogadores com capacidade de chegarem às ligas profissionais, e quando digo se vê, em quantidade razoável. Eu vou-lhe dizer uma coisa, e já disse isso aos meus jogadores, por isso é que vou dizer. Nós já estudamos os adversários todos, conhecemos os adversários todos. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, estou-lhe a falar dos nossos médios. Para mim, não só nos adversários, no Povidem, tem jogadores que conseguem jogar mais acima. Os meus médios, se me desse uma lista de médios da Liga 3, eu ficava com os meus, não contratava nenhum. Porque eu gosto muito da qualidade dos meus médios. E isto André, é real. sem querer condicionar a sua pergunta, e é você que me levou para ela, para a pergunta que eu vou fazer a seguir, porque eu sou fã, e o Pedrinho? O Pedrinho é um menino que tem uma paixão brutal pelo futebol. O Pedro, eu chamo-lhe Pedro, porque acho que neste momento ele já é Pedro, já não é tão Pedrinho. Ele já consegue ser Pedro. Desculpa interromper, André. Quando chegou aqui e viu um jogador com aquele... Ele não vai ficar chateado comigo. Com aquele tamanho, imaginava tanto talento? Imaginava porque os jogadores quase todos talentosos que eu treinei no Futebol Clube do Porto não tinham muito tamanho.
O Pedrinho é um jogador fantástico. É um jogador fantástico porque tem uma capacidade de estar com bola e de guardar a bola que mais nenhum jogador tem no Povidem. Isso é verdade. E que neste campeonato temos... O Duarte tem essa capacidade, temos alguns jogadores que têm essa capacidade, do Favieira, do Lusitana de Lourosa, temos jogadores, Midana, do Torriense. O Pedro, para mim, está num patamar de excelência. No entanto, nós estamos a tentar fazer um trabalho com o Pedro, para que ele entenda, e para mim foi dos melhores jogadores nos últimos jogos em campo, para ele entender as tomadas de decisões que toma dentro de campo. Onde é que o Pedro ainda pode ser mais importante e onde é que o Pedro ainda pode arrebentar? Onde é que o Pedro ainda pode ser mais importante dentro do próprio jogo? Em termos técnicos, é um jogador fantástico, fantástico. Em termos de decisão e em termos de entender o jogo, o Pedro está a crescer, e isso está-me a dar um gozo tremendo. Porque é um jogador que jogou toda a vida no Povidem, é um jogador que é conhecido muito por toda a gente na vila, é um jogador muito profissional, muito educado, muito profissional, quer aprender todos os dias e quando assim dá-nos todos os argumentos para trabalhar o jogador. Eu tenho falado com o Pedro, não só com o Pedro, mas tocou no Pedro, tenho falado com o Pedro praticamente todos os dias sobre aquilo que quer para ele no jogo, sem nunca tirar aquilo que ele tem de melhor, que é a imprevisibilidade e os metros que ele ganha com bola, aquilo que ele consegue, as linhas de pressão que ele consegue quebrar, a quantidade de jogadores que consegue atrair até ele, isso é importante. Mas depois é importante o passo a seguir, e o Pedro agora o passo a seguir. A definição. Sim, às vezes nem é a definição, às vezes é o entender o que é que está a acontecer. E o Pedro neste momento está-me a surpreender muito. O Pedro está com uma capacidade de autoanálise boa, o Pedro está com uma capacidade de entender aquilo que faz de bom e de mau e é importante ele entender isso. E tenho pena de já não ter conhecido o Pedrinho há mais tempo. O Pedro já está com uma idade que provavelmente já não será, eu diria que... Não sei, eu vou-lhe ser sincero. O Pedro, quando nós olhamos para a idade e dizemos, e isto é sério. Não, eu ia falar nas apostas das equipas profissionais, olham para o Pedro e vão logo claramente olhar para o bilhete de identidade. Depende. Porque hoje em dia o futebol é negócio e o Pedro já não vai render futebolisticamente, mas depois do outro aspecto que é muito importante, já agora pedir também a sua opinião, hoje em dia o futebol está muito comercial e pode render no aspecto desportivo, mas depois no outro aspecto já não vai render, não é? Mas, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Obviamente que se estiver num patamar profissional, normalmente nós lembramos daqueles que foram nossos, para estar dentro de um plantel. Obviamente que se houver um jogador da qualidade do Pedro mais novo, nós iremos optar pelo mais novo, porque o futebol é negócio. Mas o Pedro dá garantias. O Pedro é um jogador com muita capacidade, que na segunda liga também não se vê muitos com a capacidade que tem de ir para fora, para vir para dentro e de romper com bola e de não lhe tirarem a bola. E de ser chatinho. E de ser chato. E é um jogador que com uma reação à perda muito grande, é um jogador que defensivamente cumpre e percebe o jogo em termos defensivos. E portanto logo aí eu estava confortável para meter o Pedro a jogar numa segunda liga, se não tivesse outra hipótese em que fosse mais novo e que para o clube fosse bom. Em termos de negócio, obviamente que o futebol é e sempre foi negócio e sempre será, porque é uma indústria. Costuma-se dizer que o futebol é o ópio do povo, mas também é o ganha-pão de muita gente. E contra isso, acho que nunca poderemos fazer nada, porque ainda bem que é uma indústria, ainda bem porque emprega muita gente, porque paga muitos impostos, a verdade é essa, e será sempre assim. A Liga 3 tem-se pautado por mais tempo útil de jogo, gosto de ver isso. Tem acontecido nos últimos 2 jogos, nós temos tido um tempo útil de jogo fantástico, em que os árbitros, e até para nós é uma lição, porque nós estamos sempre a pedir falta, mas os árbitros não estão a marcar faltas, os árbitros estão a deixar seguir o jogo, e isso é importante. É importante que nós, treinadores, agentes do futebol, entendemos que quando falamos de tempo útil,
que não seja só quando estamos a ganhar ou quando estamos a perder que nos queixamos do tempo útil do jogo, não. Ele tem que existir desde o início. E se o critério está a ser alargado, o meu aplauso para a Federação, porque está a fazer bem as coisas. E deveria ser assim. Quando digo que os árbitros não marcam faltas, não marcam mesmo. Não estão a fazê-lo. Neste momento, encostos e tudo o que para nós, estes últimos Eu costumo jogos, chamar as faltinhas à português. não tem existido, não tem existido. Em Lourosa aconteceu muito isso, e com a Nadia aconteceu também muito isso, e eu bato palmas a isso, porque é fantástico, porque a qualidade do jogo aumenta, a intensidade do jogo aumenta, o espetáculo aumenta, atrai mais gente ao estádio, e os problemas reduzem, porque há mais jogo. Estamos todos mais focados no jogo do que estar a falar para o banco adversário, ou estar constantemente a falar com o árbitro ou com o quarto árbitro. E é uma da diferença que eu senti neste mês. Nota-se que os árbitros foram instruídos a deixar jogar. Nota-se claramente. André, o nosso tempo está a chegar ao fim. Já? Sim, isto corre rápido. Só esperamos agora que dê o tempo de compensação, mas isso fora de brincar. O André um dia vai ter que sair do Pavidem para outro projeto, porque as coisas não correram bem, por alguma razão não há treinadores eternos em lado nenhum. Quando sair daqui vai ser substituído por um outro colega seu, e se esse seu colega que for convidado para vir para o Pavidem lhe ligar e lhe perguntar: André, o que é que eu faço? O que é que vai dizer? Acima de tudo, aquilo que eu digo à minha equipa técnica, é provavelmente o clube que eu me sinto mais confortável em estar. Ou seja, porque eu sinto que desde que entro daquela cancela lá em baixo até cá em cima, toda a gente quer a mesma. E esse espírito é bom, ou seja, é um espírito de um ambiente de trabalho saudável. E quando assim é importante. Depois sinto que as gentes de Guimarães são pessoas que gostam de receber bem, são pessoas que estão sempre preocupadas, e isso não estava tão habituado a isso. Porquê? Porque sempre estive em clubes com uma pressão exterior muito grande, uma pressão interna mesmo da própria estrutura muito grande, e isso está-me a dar muito gozo. As pessoas aqui preocupadas sempre com tudo, a não querer que falte nada, e aquilo que eu vou dizer é que em termos de estrutura tem algo a melhorar, mas o clube dará sempre o melhor que for pedido. O clube é jovem também, não é? E nós já tivemos há pouco tempo estamos nos regionais, não é? Já tivemos ganhos muito grandes. Eu se lhe disser que neste momento nós conseguimos treinar antes do dia de jogo, nunca acontecia aqui em Pavidem, mesmo na Liga 3, ou seja, no dia antes do jogo não treinávamos, e os jogadores foram fantásticos, acharam que sim, que é uma das coisas, ou seja, se o jogo fosse no pré-jogo, se o jogo fosse no sábado, o pré-jogo era na sexta, não havia treino. E neste momento os jogadores uniram-se e há treino no dia anterior ao jogo. Neste momento o Pavidem tem suplementação para todos os jogadores, não havia quando nós chegámos. Ou seja, são ganhos que nós estamos a ter diariamente. O campo não era constantemente marcado. O Sr. Ribeiro agora faz a questão de marcar o campo. Ou seja, nós sentimos que as pessoas se preocupam com o bem dos jogadores e da equipa técnica. Isso é a maior gratidão que nós podemos ter no futebol. Fazer 75 km para chegar aqui e ser bem recebido, não me importa nada. André, agradeço esta conversa que tivemos. Eu também agradeço. E espero que seja o impulso para grandes vitórias e que possamos, no final do campeonato, estamos aqui a falar de um feito histórico do Pavidem, manter-se numa Liga 3, que fundamentalmente os competidores que estão neste campeonato são, se calhar, competidores com outras condições que o Pavidem não tem, mas que a vossa força e a vossa competência vai fazer com que este Pavidem se mantenha nesta Liga. Eu também agradeço o convite, como é óbvio. Agradeço, é uma honra para mim estar neste momento e tudo o que seja partilha, acho que crescemos todos com isto. Desejar-vos a maior sorte neste vosso projeto. Muito obrigado. E sempre que precisarem do Mr. André Ribeiro ou do Pavidem, estejam à disponibilidade, porque para mim foi um gosto. Muito bem. Tá? Foi baixo, um pontapé de saída.